Bom dia, turma. Vamos dar uma olhadinha na página 125, 126 e 127 da apostila Trilhas de Aprendizagens. Vamos analisar, então, a página 125. Atividade 4, famílias e condição financeira. Nós já vimos o que são famílias. Nós vimos que as famílias podem ser constituídas por mais de uma pessoa ou por apenas uma única pessoa. Que as famílias são bem diferentes. Tem tanto a família tradicional, pai, mãe e filhos, como tem famílias constituídas de avô, neto, tio e sobrinho. Famílias constituídas das mais diversas formas diferentes. Agora nós vamos analisar um pouquinho o que são as famílias, condições financeiras. Bom, o que é condição financeira? Condição financeira, nesse caso, é a questão do dinheiro. Com quanto essa família vive mensalmente? Quais são os salários dessas famílias mensalmente? Com quanto de dinheiro essas famílias sobrevivem? Trilha de conhecimentos. Observe o mapa da cidade de São Paulo. Nós temos aqui o mapa da cidade de São Paulo, porque é a cidade onde nós vivemos. E aqui nós podemos perceber que São Paulo faz divisa com outros municípios. Então nós temos aqui Guarulhos, Itaquaquecetuba, Osasco, Caieiras. Nós temos São Caetano do Sul e por aí vai. Nós temos vários municípios que fazem divisa com o município de São Paulo. Só que o que nós vamos estudar é o mapa da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, como eu já falei para vocês algumas vezes, é a maior cidade do Brasil e moram nessa cidade mais de 12 milhões de habitantes. E é uma cidade muito grande, dividida em distritos. Vamos olhar com mais calma. Nós temos vários distritos. Na parte de cima aqui nós temos o que? Anhanguera, Perus, Jaraguá, Brasilândia, Pirituba. Então vocês podem perceber que nós estamos localizados aonde? No distrito de Brasilândia, Pirituba. Num desses dois. Basicamente nós estamos localizados no distrito de Brasilândia. E aí nós temos aqui as outras regiões da cidade de São Paulo. Nós temos região da Zona Leste, Zona Norte, onde nós estamos localizados, Centro e Zona Sul. Certo? Então vamos lá. Nós podemos perceber que cada um desses distritos tem uma coloração diferente. Tem o amarelo mais claro, tem o bege, tem o alaranjado, tem o vermelho claro e o vermelho escuro. Recapitulando, olha só lá embaixo. Aí nós temos também uma legenda. Lá na parte de baixo do mapa nós temos uma legenda, tá vendo? Mapa 1, legenda. Nós temos aqui um triângulo e um N em cima, significa que se você seguir naquela direção, você chega à parte norte do município. Aí vamos lá, renda média familiar por distrito municipal. Onde amarelinho claro é de 0 a 3 salários mínimos. A parte que é bege, de 3 a 5 salários mínimos. A parte alaranjada, de 5 a 10 salários mínimos. A parte vermelha, claro, de 10 a 20 salários mínimos. E a parte vermelha, maior que 20 salários mínimos. Aí nós temos a fonte, que foi tirada do censo IBGE do ano de 2000. E aqui tem a empresa que fez isso, Sempra de Info. Voltando lá na parte de cima, onde nós moramos. Nós temos os distritos de Jaraguá, Perus e Brasilândia. Então esses distritos eles têm em comum que então as pessoas que moram nesse distrito ganham em torno de 0 a 3 salários mínimos. Professor, tem gente que ganha mais? Tem. Tem sim, algumas pessoas acabam ganhando mais. Só que a média, ou seja, a maior parte das pessoas que moram nesse distrito ganham de 0 a 3 salários mínimos. Aí nós temos logo abaixo, de bege, nós temos Pirituba, que é um distrito que está aí perto de vocês. Já ganha um pouquinho mais. São de 3 a 5 salários mínimos. Só que ainda não é o ideal.
Para a gente olhar com mais calma, lá no meio do mapa de São Paulo, nós temos um vermelho escuro, que é o distrito do Morumbi. E lá essas pessoas acabam por ganhar um salário bem alto. Nós temos também outros distritos, como esses de vermelho claro, como Moema, Campo Belo, Santa Amaro, Jardim Paulista, onde as pessoas recebem em média de 10 a 20 salários mínimos. Tá? Então isso aqui é uma análise do mapa da cidade de São Paulo, que fala sobre a distribuição da renda. Então vamos para a página 126. Vocês vão ter que analisar o mapa. Fazer o que nós acabamos de fazer agora, analisar ele com mais calma. Então aí eu vou deixar com vocês, tá? Vou só ler e fazer algumas explicações. Leia a legenda e descubra o tema do mapa. Qual o assunto das informações sintetizadas no mapa? A gente já falou sobre isso. Qual que é o assunto? Sobre o que está falando esse mapa? B. O ano ao qual as informações do mapa se referem. Qual que foi o ano que foram colhidas essas informações? C. A fonte das informações sintetizadas no mapa. Qual o órgão que fez o levantamento dos dados? O que seria esse órgão aqui? Esse órgão aqui diz respeito a uma divisão administrativa do governo que faz o levantamento de dados. Que órgão é esse? Tá? Continuando. D. O que as cores representam? Então, cada cor representa um dado específico, como eu acabei de falar quase agora. E. As diferenças entre alguns distritos representados. Então, vocês vão analisar quais são as diferenças entre esses distritos. Continuando. Renda familiar é o total do dinheiro ganho pelos moradores que residem em uma mesma casa. Distrito municipal são partes de um município, que podem incluir alguns bairros. A existência dessa divisão de distritos auxilia na administração dos serviços da cidade. Vamos explicar um pouquinho? Então, renda familiar é o total que a família ganha, ou seja, geralmente numa família trabalham os maiores de idade. Pode ser a mãe, o pai, o tio, a tia, o avô, a avó, o irmão mais velho, enfim, a irmã mais velha. Então essas pessoas que trabalham na casa são as responsáveis por trazer o dinheiro. Então, quando você juntar o total do dinheiro ganho por todas as pessoas, nós temos a renda familiar. Tá? Então, a renda familiar é isso. Distrito municipal, o que seriam isso? São aquelas partes que vocês viram lá no mapa, várias partes pequenininhas que dividem a cidade de São Paulo. Então, aquilo lá são os distritos municipais, que são vários distritos, né? A cidade de São Paulo é muito grande. E dentro de um mesmo distrito, nós temos alguns bairros que fazem parte desses distritos. Bom, eu vim aqui no Google para pesquisar os distritos que existem em São Paulo. Eu pesquisei aqui o distrito de Brasilândia e vamos olhar o que tem dentro do distrito de Brasilândia. Então eu vou aproximar aqui. Olha só. Primeira coisa que eu percebi aqui foi que próximo ao distrito de Brasilândia tem o distrito de Vila Nova Cachoeirinha. Só que eu quero saber mais. Então eu vou aproximar cada vez mais aqui para mim saber quais são os bairros de Brasilândia. Olhando com mais calma aqui, olha só. Eu cheguei a muitos bairros dentro do distrito de Brasilândia. Entre eles nós temos Brasilândia, nós temos Sítio Morro Grande, Vila Siqueira, Vila João Batista, nós temos Vila Zate, Vila Terezinha, Jardim Princesa, Jardim Guarani, nós temos Jardim Líder, Jardim Mage, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Conjunto Residencial Teixeira Leite, e temos também aonde está localizada a nossa escola, que é o Jardim Paulistano. Olha só. Então podemos perceber que o mesmo distrito ele é composto por vários bairros diferentes. Tá? Vou aproximar mais um pouquinho aqui, até chegar onde eu preciso, nossa escola. Olha aqui, olha a nossa escola aqui, ó. MF Mário Lago. Ela está localizada no Jardim Paulistano, que é um dos jardins que compõem o distrito de Brasilândia. O distrito de Brasilândia, como vocês acabaram de ver aqui no mapa, ele é gigante. Ele é enorme. Tá? E ele é só um dos distritos da cidade de São Paulo. Ou seja, São Paulo tem isso.
muitos distritos. Imagina, se são 12 milhões de pessoas, como a gente pôde ver aqui na população de São Paulo, são 12 milhões 180 mil pessoas. E elas estão distribuídas entre os diversos distritos aí. Tá bom? Então, se vocês quiserem pesquisar aí, saber mais detalhes sobre o distrito que vocês moram, é só ir lá no Google, colocar Distrito Brasilândia, que vocês vão ter, ser logo, isso, Brasilândia, São Paulo. Olha só, ele já apareceu aqui pra mim. Ó, voltando de novo, Distrito Brasilândia, São Paulo. Olha aqui, ele já apareceu aqui pra mim, tá vendo? Então, uma parte dele é composta por cidade e uma parte é composta por matas. Tá vendo aqui? Não sei se está dando para visualizar direito aí, mas tá aqui. Estou aproximando ele cada vez mais. Ó, essa linha vermelha aqui imaginária está dividindo ele dos outros distritos. Pode ver essa linha vermelhinha aqui, ó, está dividindo ele dos outros distritos. E dentro dele estão os bairros. Que tem vários bairros que fazem parte. Tá? Vila Terezinha, Jardim Princesa, Jardim Vista Alegre, Jardim dos Francos, Jardim Ondina, Parque Belém. E por aí vai. É obviamente que eu não conheço tudo isso aí. Mas eu estou aqui falando. E o Jardim Paulistano, onde está localizada a nossa escola. Tá? Tudo isso faz parte da Brasilândia, que é um distrito gigantesco de São Paulo. Mas então, retomando o nosso assunto aqui. Página 126, salário mínimo. Salário mínimo é o valor mais baixo, é o mais baixo valor de salário que os empregados devem legalmente pagar a seus funcionários pelo tempo e esforço gastos por seu trabalho. É o valor também usado como referência pelo governo para calcular o poder de compra da população. Esse mapa registra a média de renda familiar dos diferentes distritos do município de São Paulo. Ou seja, ele indica o nível de riqueza e pobreza concentrados em diferentes regiões da cidade. Escolha 2 distritos representados no mapa com cores diferentes e identifique as médias de renda familiar de cada um deles. Parou um pouquinho? Salário mínimo é aquele valor no qual o trabalhador recebe ao final do mês pelo seu trabalho. Então o empregador, que é o cara que emprega a pessoa, o trabalhador, ele paga no final do mês o salário correspondente. Então tem pessoas que recebem um salário mínimo, tem pessoas que recebem 2 salários mínimos, 3, 4, 5 e assim por diante. Mas a média, como a gente pode ver, a média dos bairros de São Paulo são geralmente as pessoas que recebem de 0 a 3 salários mínimos. Quando eu falo 0, significa que essa pessoa ganha menos que o salário mínimo. Nós temos muitas pessoas nessa situação, porque não estão empregadas. Então essas pessoas elas vivem com menos que o salário mínimo. Entenderam? Se você vive com o salário mínimo, que já é pouco, se a gente for ver com calma, o salário mínimo, que hoje vale em torno de R$ 1.045, é um valor bem pequeno, certo? E, por incrível que pareça, existem pessoas que vivem com menos do que isso por mês. Tendo que dar conta de alimentação, de vestuário, de lazer, de pagar aluguel, a água, a luz, tudo. Vocês imaginam que é muito pouco, né? E, infelizmente, é essa desigualdade que acontece no Brasil. Não só no Brasil, como em várias partes do mundo, acontece essa desigualdade social. Bom, vamos continuar aqui, já eu falo um pouquinho sobre essa palavra, desigualdade social, tá bom? Vamos lá, página 127. Aí tem lá, F, preencha o quadro abaixo. Você vai colocar o nome dos distritos, nós temos aqui uma tabela,
Você vai colocar o nome dos distritos, nós temos cores e temos média de renda familiar. Você vai escolher 2 distritos aí, vamos escrever o nome deles, qual que é a cor correspondente e qual que é a média da renda familiar desses 2 distritos. G. Identifique no mapa e anote a tabela a seguir. Alguns dos distritos mais pobres da cidade, você vai colocar 2 distritos mais pobres da cidade e 2 que são os mais ricos da cidade. H. Preencha a próxima tabela, localizando no mapa os distritos representados nas fotos. Depois identifique a média de renda familiar de cada um deles. No final, compare a paisagem do distrito com a média de renda familiar. Destaque e escreva então algumas características dessa paisagem, tipo de construção e ocupação, áreas verdes, conservação. Bom, olha lá. Aí nós temos aí foto de alguns distritos. Alto de Pinheiros, Capão Redondo e Morumbi. Tá? Depois, na outra coluna do lado, a média de renda familiar desses distritos. Então, como eu falei para vocês, a renda familiar é aquela renda da família toda, ou seja, as pessoas que trabalham, as pessoas maiores de idade que trabalham na casa e que ganham um salário. Quando você junta esse salário, nós temos o quê? A renda familiar. Como eu falei para vocês, pode ser de 0 a 3, como tem casos acima de 20 salários mínimos. E aí tá, vocês vão colocar a média, vão olhar lá o mapa, vão identificar a média de renda familiar desses distritos e vão colocar também quais são as características da paisagem. Então, quando a gente observa essa foto, que está aí na apostila de vocês, quais são as características, né? O que é comum nessas fotos aí? O que tem mais nessas fotos? Será que tem muita área verde? Será que as pessoas que vivem aí parece que vivem bem? Será que elas vivem mal? Como será que essas pessoas vivem? Será que tem muita gente vivendo num espaço menor? E poucas pessoas vivendo num espaço maior? Né? Será que tem opções de lazer nesses lugares aí? Será que tem serviços de qualidade? Serviços de saúde? Enfim, aí vocês vão colocar as características que vocês acreditam que tem nessa região aí, observando as paisagens que estão aí. Agora, pausadinho um pouquinho, para a gente explicar o que é desigualdade social. Bom, essa palavra que eu estou falando o tempo todo, e que eu ainda não falei exatamente o que ela significa. Desigualdade. Desigualdade é o contrário de igualdade. Por exemplo, o que é ter igualdade? Igualdade seria que todo mundo tivesse por igual a mesma coisa. Quando vocês recebem o material de vocês, vocês passam a ter o quê? Igualdade de materiais. Então cada um tem seu material e pode utilizar o seu material. Tá? E isso é só para a gente entender o que é igualdade. E social. Social diz respeito às pessoas. Então a gente pode perceber que existem bairros da cidade de São Paulo que são mais ricos e bairros mais pobres. E o que isso significa, professor? Isso significa que algumas pessoas têm acesso a algumas coisas, como lazer, como hospitais mais próximos, enfim, outras coisas que geralmente no bairro mais afastado, que mora muita gente, acaba não tendo acesso. Por exemplo, vamos falar uma questão de acesso agora na quarentena. Será que todo mundo tem acesso à internet? Será que todo mundo tem um aparelho para poder se comunicar, para poder realizar atividades? É um tipo de pergunta que a gente tem que se fazer. Enquanto isso, nesses bairros que são mais ricos, pelo menos 100% dos alunos têm equipamentos, 100% dos alunos têm acesso à internet, e estão tendo aulas nesse momento, aulas virtuais, como a gente. Só que lá nós estamos falando de 100%, ou seja, todos os alunos estão tendo acesso. Enquanto aqui nós estamos falando de uma parte que está tendo acesso à tecnologia, às aulas, e uma parte que infelizmente não está tendo acesso. E isso aí diz a respeito ao quê?
diz respeito à questão da desigualdade social. Porque essas famílias elas podem oferecer essa questão tecnológica que muitas famílias, infelizmente, não digo todas, mas muitas famílias não conseguem acessar a questão da internet, porque não tem internet em casa, ou não tem um aparelho para poder fazer atividade, tá? E ainda mais na situação que nós vivemos, uma situação de isolamento, no qual vocês estão afastados da escola, vocês precisam realizar essas atividades em casa, são todas atividades que vão contar para o ano letivo, certo? E que infelizmente muitos ainda não acessaram. E os motivos a gente já sabe. Ou porque não tem celular, ou porque não tem um computador, ou porque não tem um tablet, ou porque não tem acesso à internet. Então é uma coisa que acaba trazendo o quê? Um desnível aí. Existe uma desigualdade social. E aí, professor, o que nós podemos fazer para diminuir essa desigualdade social? Para a gente poder diminuir essa desigualdade social, a gente tem que pensar em duas coisas primeiro. Primeiro, temos que pensar na questão do estudo. O estudo ele é extremamente importante, porque ele traz o conhecimento. O conhecimento traz transformações. O conhecimento traz mudanças. Se você tem o conhecimento, você tem tudo. Porque o conhecimento te possibilita chegar até regiões que para alguns é sonho, mas só é sonho para aqueles que não se dedicam. Quem se dedica, quem estuda, não existe sonho impossível. Tudo é possível. Então ter acesso à educação de qualidade é uma forma de acabar com a desigualdade social. Por isso que nas escolas públicas, os professores em geral, não digo somente eu, mas todos os professores que trabalham na escola pública, a gente luta por uma educação de qualidade. A gente quer que vocês tenham o melhor, sempre. Agora, outra coisa que impossibilita o acesso ao conhecimento. Por exemplo, quando o aluno falta muito, quando ele é indisciplinado, quando ele não se dedica. Então, tem uma série de fatores aí que somados acabam prejudicando o aprendizado de vocês. Então, nesse caso aí, nós temos que ter muito apoio da família, ouvindo o que eles têm a nos dizer, tá? E seguindo os ensinamentos daquilo que é certo, daquilo que é correto, do caminho certo a ser seguido. Porque fora da escola nós temos muitas influências negativas. Só que nós temos que ser mais fortes que isso. Nós temos que ter conhecimento para lutar contra aquilo que está errado. E a gente começa como? Estudando. A gente começa aí. Depois, se a gente tem um estudo de qualidade, se a gente tem o conhecimento, a gente pode lutar contra essas desigualdades. Então já começa aí. Então, com conhecimento, a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente pode falar, não, isso não está certo. A gente pode se posicionar politicamente. A gente pode se tornar crítico. E não só se tornar crítico, podemos arregaçar as mangas e fazer acontecer. Porque nós temos conhecimento para isso. Então é justo isso que esse texto quer nos dizer. Que nós devemos reconhecer essas desigualdades sociais, mas também devemos trabalhar para evitar que isso continue acontecendo. São muitos fatores que contribuíram para que acontecesse a desigualdade social no Brasil, e isso não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. E a gente tem que fazer o que para mudar isso? A gente tem que ir atrás daquilo que é correto, que é o conhecimento. O conhecimento traz a mudança.